É para isso que estamos aqui. Lembrem que o conhecimento é o que faz a limpeza da nossa matriz celular, um dos maiores aprendizados que a gente teve ontem. Então, entendam que se vocês se entregarem para esse trabalho, para essas aulas e para tudo que a gente está fazendo, vocês já começam a fazer essas curas e essas transformações que são necessárias. O conteúdo de ontem, ele foi mais denso, ele foi mais de raiz, por vezes ele não é tão fácil da gente se identificar, porque eu contei menos histórias, eu dei menos exemplos, porque era preciso fazer essa base, para que vocês pudessem entender a partir de hoje o conteúdo. Hoje a gente já pode falar mais de memórias, de histórias. Eu já vou contar mais coisas minhas para que vocês possam se identificar dentro das histórias de vocês. Porque se identificando com as histórias, a gente consegue entender as raízes, compreender o que para nós faz sentido. Por mais que eu tenha percebido que isso já aconteceu muito ontem. As pessoas já conseguiram se identificar. Mas a partir de hoje, que a gente vai trabalhar parto, primeiros anos de vida e infância, a respeito das coisas do nosso banco de dados, a infância a gente já tem memórias. Então, vai ficar mais fácil de vocês se identificarem mais ainda comigo, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer uma introdução aqui no conteúdo e depois as pessoas vêm chegando, tá? É importante a gente recapitular. Até nem sei se eu falei isso ontem. Estou aqui pensando. É bom a gente saber, então, né, que é mais fácil, que 95% de todas as nossas crenças, de quem a gente é, da forma referencial como a gente constrói a nossa vida, se desenvolve até os nossos 7 anos de idade. Olhem que coisa mais linda isso. Até os 7 anos de idade, nós ainda estamos mais abertos ao mundo espiritual, enfim, ao mundo de onde a gente veio, tá? Independente da tua crença, a gente veio de algum lugar. Então, é esse mundo. A gente é mais ligado à fonte, a gente é muito mais ligado. Por isso que é importante ouvir as crianças. Porque, por vezes, a gente acha que é bobagem, mas a gente que está no adulto chato, vivendo com seriedade, sem curar nossa criança interior, e a gente não está no nível de entender as crianças, entende? Porque é muito importante a gente ouvir, a gente se espelhar e ter um entendimento. Elas têm uma ligação fantástica com a fonte, tá? 5% do que a gente vem depois dos 7 anos, tá? É importante a gente lembrar que cada um só dá o que tem. Não existem culpados, não existem vítimas, não existem vilões. Nossos pais sempre deram o melhor. E esse conteúdo aqui é para a gente focar na solução. Não é para dizer meu pai foi assim, minha mãe foi assim, por isso que eu sou assim, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Fizemos uma postagem a respeito disso. Quem não viu, veja, porque é muito legal aquela postagem. Todo esse nosso referencial nos primeiros anos de vida, eles vêm principalmente dos nossos pais, dos nossos avós, dos tios, dos irmãos, primos, amigos, qualquer meio em que vivemos, a escola que a gente estuda, tá? E é importante também a gente saber que todos os nossos buraquinhos que não foram supridos, todas essas coisas que estão com a gente, sendo transgeracional ou de memórias de pré-concepção, como a gente conversou ontem, de gestação e tudo mais, é importante a gente entender que nesses primeiros anos a gente se identifica com as coisas onde já há os buraquinhos. Então, percebam, há memórias que a gente grava nesse momento? Sim, mas os buraquinhos já vêm de antes, tá? É importante a gente passar por todas essas memórias? Sim, mas se eu pudesse dizer para vocês onde que se formam nossas memórias, transgeracional até 7 anos, tá? A gente vai até a vida adulta para que nós possamos nos identificar mais com esse conteúdo, para que faça sentido para nós todo esse conteúdo, tá? Então, vida é relacionamento. A gente está o tempo todo se relacionando com esses desdobramentos, com essas coisas, de tudo que a gente recebe, tá? Dessas pessoas que a gente convive. Isso forma o nosso banco de dados, tá? Por isso que muito, praticamente tudo, meus professores falam em 85% do que a gente precisa ajustar estão nos nossos pais e nos nossos avós, estão na nossa origem. Porque todo o restante que a gente vive externamente com as pessoas é uma projeção do que faltou na origem. Por isso que a gente olha para a raiz, por isso que a gente olha para a origem. Tá fazendo sentido para vocês? Mandem mensagem aqui no YouTube, eu preciso saber, tá? Se está fazendo sentido, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Vocês estão se identificando, estou fazendo uma introdução massa aqui para nós. O conhecimento é o poder. Gente, o conhecimento é o poder, tá? A gente está sempre dando o nosso melhor. A gente precisa conhecer o que não é, para conhecer o que é. A gente precisa ver a realidade, ver onde a nossa mente está viajando, está nos boicotando, tá? Para que a gente possa entender o que a gente é.
desconstruir as imagens, os muros, tudo que veio antes, para a gente se encontrar. Que nem eu falei antes, que eu tenho professores que falam que a mudança nem existe. Eu falei ontem, né? E no início eu dava uma bugada, assim, sabe, quando eles falavam isso. Mas hoje eu entendo que a gente já é. A gente simplesmente já é. A gente se sente distante, a gente quer mudar, mas está tudo aqui dentro. A viagem do autoconhecimento, ela é para dentro, tá? Todo o externo é reflexo. E a gente precisa buscar tudo isso na origem. Tudo está relacionado, tá? E lembrem sempre que não existem culpados. Nem vocês são culpados, gente. Nem vocês são culpados, tá? Vamos para frente. Tem muito a ver com o padrão de linguagem. Cuidem a linguagem. Nós somos educados, nós recebemos muito as coisas pela fala, pelas coisas que a gente vê também. Mas percebam quantas coisas na infância de vocês ouviram e vocês gravaram aquilo. E por vezes nem era a intenção da pessoa falar daquele jeito, não era com vocês, foi uma brincadeira, mas a criança entendeu como algo sério. Linguagem cria realidade. Linguagem marca. E tudo que nos marcou é porque já existiam buraquinhos lá para que a gente se identificasse com aquele conteúdo de algo que precisa ser curado em nós. Então, as pessoas que a gente mais se irrita, que mais nos incomodam, que mais a gente se traumatizou, são verdadeiras bênçãos na nossa vida, gente. É preciso incluir. Elas fazem parte. Elas estão no nosso sistema, tá? Então, tudo que a gente exclui gera compensação. Compensação é o quê? Sintoma, doença, desconforto, trauma, tá? Então, vamos lá. Gente, para as pessoas que estão chegando aqui, lembrem que todas as aulas são às 19h19, procurem chegar no horário. Se puderem, reassistam as gravações, tá? Vocês sabem os grandes resultados que vocês podem esperar desse evento que a gente está fazendo, vocês já estão sentindo isso, tá? E quem não está sentindo, pode ter certeza que existe todo um movimento acontecendo. Às vezes a nossa mente dá uma bloqueada em nós, sabe? Às vezes, não acredito, não faz muito sentido, mas se tu tá aqui, está acontecendo todo um movimento interno, todo um movimento que está acima do que a gente pode ver com esses olhos aqui, tá? Então, confia, te entrega para esse trabalho, tá? Não se preocupem, temos próximos passos, temos formas de estudar. Eu tenho várias coisas assim que eu posso oferecer para vocês, mas hoje fiquem com a jornada. Essa jornada, essa metodologia que eu criei para essa semana, para nós, para essas 4 aulas, é algo que eu ainda não entreguei de forma alguma. Tá? É algo que eu estou entregando no gratuito, porque eu vejo que é um conteúdo que as pessoas precisam fazer contato com isso. Porque é algo que vem me liberando, vem me libertando daquela história triste, daquela pessoa triste que eu fui, daquela pessoa que não podia se olhar no espelho, daquela pessoa que não via sentido em viver, daquela pessoa que culpava os pais e achava que estava sentenciada a ser infeliz, a não prosperar, a não merecer. Então, assim, ó, se foi possível para mim, é possível para todas as pessoas que estão aqui, para todas que vão assistir a gravação. E para as que não é o momento ainda de assistir, em algum momento, quando for a hora, elas vão ter contato com esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. As oportunidades e tudo mais a gente vai conversar depois, tá, gente? Então se tranquilizem com esse conteúdo, se tranquilizem, tem muitas novidades. Tem sorteio, tem senha, tem tudo hoje, tem exercício no final, tem desafio, tem muita coisa para a gente fazer aqui junto nessa noite, tá bom? Compartilhem, aproveitem esse momento que a gente deu uma paradinha do conteúdo, compartilhem o link do YouTube, curtam essa nossa transmissão para que possa chegar a mais pessoas, se inscrevam no meu canal do YouTube, tem muito conteúdo bom no canal, gente, muito conteúdo legal, sabe, que as pessoas às vezes não conhecem, não têm acesso, tem séries que eu gravei, tem vídeos extras que eu gravei, tem constelações gratuitas, então se inscrevam. E passem essa aula para o máximo de pessoas que vocês puderem agora, é o mesmo link depois que vai ficar na gravação. Postem nos stories, teve pessoas que me falaram, tu não para quieta, gente, eu dei mais de 20, 50 prints e tu tá sempre fazendo careta. Gente, eu sou assim, eu não paro, eu brinco que eu ligo no 220, eu dou choque, eu arregalo o olho, eu abro a boca desse tamanho, eu mexo a mão, daqui a pouco eu tô com as mãos assim, fazendo pose, parece uma estátua. Mas tirem o print e postem do jeito que vocês acharem bom, tá? Para que esse conteúdo chegue, tá? E para que eu saiba também que está fazendo sentido para vocês. Então, não deixem de mandar agora esse conteúdo para todas as pessoas que vocês acham que pode fazer sentido, tá? Vamos lá. O que vocês já podem fazer com o que vocês receberam ontem? Gente, acredito que até vocês já saibam.
porque eu recebi muita mensagem falando a respeito disso, sabe? Do que vocês colocaram como prioridade? Com o que vocês se identificaram mais? O que vocês conseguiram transformar hoje? Que seja o olhar para os pais de vocês, para a história de vocês, para as pessoas que passaram na vida de vocês, para todas as coisas que vocês vêm se culpando na vida e estão vendo que não faz sentido se culpar. Eu recebi mensagens, gente, o maior aprendizado é que eu não tenho culpa. E isso, gente, é uma coisa simples, mas é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que, assim, nós estamos reproduzindo coisas no nosso inconsciente. Por vezes a gente diz assim, ah, mas fulano podia fazer diferente, não faz porque não quer. Vamos silenciar o julgador. Vamos silenciar o perguntador. Vamos acordar o nosso observador. Isso é evolução. A gente ser cabecinha, lembram? Todos os chapéus caberem em nós sem culpa, sem julgamento. A gente entender que a gente pode fazer com esses chapéus algo maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Lembrem que a solução para os nossos problemas que a gente acha os mais grandiosos, a solução está no simples e básico, sendo feito com constância. E isso é mundo comportamental, depende de cada um de nós, tá bom? Já compartilharam aí? Compartilhem, gente. Vamos lá. Vamos encher essa transmissão aqui de gente que nem ontem. A frase que eu quero falar hoje para vocês e que eu quero que vocês comecem a se perguntar é: quem em ti está vivendo? Vamos começar o nosso conteúdo mais maravilhoso hoje, se perguntando: quem em ti está vivendo? A criança ou o adulto? A criança ou a adulta? Quem em ti está reagindo? Nós vamos falar de infância hoje, nós vamos falar de parto, de primeiros anos de vida, de infância. Se perguntem assim, em quantos momentos vocês estão reagindo na criança de vocês? E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não entra aqui em certo e errado. A gente entra aqui em ver para ser livre, em ficar com o que é, em trazer esse conhecimento para que a gente possa se libertar na nossa vida adulta. Quanto antes a gente fizer contato com esse conhecimento, melhor. Quem em ti está vivendo? Óbvio que a gente não vai amadurecer todas as coisas em nós ao mesmo tempo. Gente, tem coisas que eu super amadureço, a pessoa faz um negócio e eu penso, cara, isso não é meu, isso é dela, do sistema dela, deixa assim. Tem coisas que mexem na minha criança, onde ainda não está curado, que eu reajo igual uma criança. Tá tudo certo, a gente não precisa se culpar por isso. A gente só vai poder se curar reconhecendo as coisas em nós. Então, grave essa frase. Quem em ti está vivendo? Se pergunte, quem em mim está vivendo? E a gente parte disso aqui hoje, tá? E vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo maravilhoso. Já compartilhou com todo mundo? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Então tá, vamos lá. É importante vocês darem o like aqui na transmissão. Então, ontem nós falamos de pré-concepção, concepção, gestação, transgeracional. Tudo isso é uma ponte para o nosso parto. A forma como o nosso parto aconteceu, tá? Tem a ver com toda essa carga que vem de todas essas questões. Lembrem que a nossa mãe revive a gestação dela. Tem muita coisa para a gente pensar aí. É muito maior do que a gente pode imaginar. E tudo na vida faz sentido. Nada é por acaso. Uma folha que cai de uma árvore tem um porquê. Tá? E na nossa vida não é porque assim, é porque eu sou assim, é porque é a minha personalidade. Não, gente. Todo e qualquer desconforto pode ser curado. Não se prenda nessas coisas de personalidade. Tá? Não fica achando que tu sabe tudo. Esteja aberto ao conhecimento. Porque o conhecimento, a verdade é expansiva. Toda verdade com ponto final é uma crença limitante. Perceba quem em ti está vivendo e a quantas crenças limitantes tu está preso, tá bom? Então vamos falar de parto. Vou trazer algumas compreensões, vou contar algumas coisas minhas e trazer uns exemplos para vocês, para que vocês possam se identificar, tá bom? O parto, a melhor forma de ele ser feito é de forma mais natural possível, em um ambiente seguro, com a menor intervenção possível, tá? É muito importante a gente entender que o nosso parto causa várias memórias em nós, que nós vamos conversar hoje. E nós vamos fazer um exercício no final dessa aula para reviver o nosso parto, para ressignificar, tá? Então, tem uns momentos iniciais desse parto que são muito importantes. Primeiro, eu quero falar a diferença entre o parto natural e o parto cesáreo, tá? O parto natural, nosso parto é o nosso primeiro contato com o sucesso. Eu digo que é o nosso primeiro grito de sucesso no mundo, porque é a criança quem nasce.
nós fazemos o nosso primeiro movimento à vida. E todas as crianças que estão lá na gestação têm medo de nascer. A gente não sabe o que vem depois. A gente não sabe o que é. A gente sente muito medo. Tá? E é aí que gravam nossos primeiros medos também, de acordo com todas as cargas que já vêm lá de trás, que nós já estamos conversando isso desde ontem, tá? Então percebam assim que o parto natural, ele é um primeiro grito de sucesso na vida, tá? Quem não pôde fazer esse parto, quem não viveu esse parto, tá tudo bem, gente, é possível significar por esse conhecimento, tá? Parto cesárea já é algo assim, ó, que precisou de ajuda de alguém para fazer esse movimento. Então, a gente já grava memórias de não realizo nada sozinho, preciso de ajuda de alguém para fazer um projeto, tenho medo, assim, de fazer algumas coisas sozinho, não me sinto capaz, tá? E tem outra coisa também, que no momento em que a criança nasce de parto natural, nasce a mãe, porque acontece um movimento na mãe, no corpo da mãe, uma preparação hormonal, tá? Que nasce a mãe. É quando a mulher sai do lugar de filha e se encontra no lugar de mãe, tá? E as pessoas que têm parto cesárea, que, enfim, tá tudo certo, gente, é possível ressignificar, não se sintam culpadas, tá? Mas tem algumas diferenças no que grava na criança. Então comece a pensar no parto de vocês. Nasci de parto natural? Nasci de parto cesárea? Ah, isso pode estar explicando isso pode estar explicando aquilo, tá? O ideal é que mesmo que tu precise ir para uma cesárea, tu deixa assim, até estourar a bolsa, deixa entrar em trabalho de parto, sinta algumas sensações iniciais, porque isso prepara a criança e te prepara, tá? Desce o leite, tem toda uma... A gente vai falar muito de abundância hoje, que tem tudo a ver com a amamentação. Eu tenho certeza que eles não fazem nem ideia disso, tá? Vamos lá. É muito importante que nos primeiros momentos de vida, o filho vá direto para o colo da mãe. Quem tem a oportunidade, converse com a mãe, saiba se nasceu e foi direto para o colo, se nasceu e foi direto mamar. É muito importante o olhar nos olhos da mãe assim que nasce. O olhar dentro do olho da criança. Acontece todo um desenvolvimento naquele momento da amígdala cerebral, tá? Que é o nosso amadurecimento emocional, a nossa inteligência emocional, ela começa nesse momento, desse primeiro olhar com a mãe. E se esse primeiro momento for no momento do nascimento, fantástico. Eu conversei com a minha mãe ontem, porque isso era uma coisa que eu não sabia, e ela falou que quando eu nasci, eles me deram para ela e ela me olhou nos olhos, eu olhei para ela assim de olhos abertos, né, como ela me relatou. E foi muito legal, sabe? Porque isso também explicou muita coisa. Muitas coisas assim também de eu ser uma criança madura em algumas coisas, por mais que tivesse minhas dores e fosse imatura em outras. Então, percebam que esse primeiro olhar, ele amadurece o físico da pessoa, a amígdala cerebral. Gente, é fantástico isso. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, meu Deus, é muito fantástico, tá? Então, assim que nasce, a gente começa o nosso desenvolvimento da inteligência emocional mesmo, aqui na vida, tá? Aqui na matéria, nascido, tá? É muito importante, isso é uma dica que eu quero dar, porque provavelmente suas mães não vão saber, não vão lembrar, mas a respeito do cordão umbilical. É muito importante, enquanto o cordão umbilical está pulsando, vocês não cortarem o cordão umbilical. Peçam para os médicos fazerem isso, tá? Porque enquanto o cordão umbilical está pulsando, é porque todo aquele sangue que está na placenta ainda está indo para a criança. Por que acontece o amarelão? Porque nasce e corta. 500 ml de sangue que podia ir para a criança não vai. Então, nasceu, espera terminar de pulsar. Depois que parar de pulsar, corta, tá? E essa é uma dica muito boa da minha professora Maraísa Faria, que ela tem o Vida Consciente, ela traz muito desses conteúdos, e ela conviveu dentro de hospitais com mães, tá? Fazendo parte, tudo, ela é fisioterapeuta, tem várias especializações, então isso faz muito sentido, tá? Se vocês puderem saber, né, de vocês isso aí, legal. Mas se não puderem, pelo menos cuidem daqui para frente para os filhos de vocês, tá? A gente precisa entender, e vocês já estão entendendo muito provavelmente, que dentro da nossa história, dentro do nosso sistema, existem muitos conteúdos. Tá? Muitos conteúdos. Quem tem dificuldade de engravidar, quem tem dificuldade na hora do parto, precisa olhar para esses conteúdos. Tá? Precisa olhar. Porque às vezes a gente quer... Ontem foi falado, até foi feita uma pergunta a respeito de tratamento para engravidar e tal.
é legal olhar na visão sistêmica, porque às vezes não é preciso um tratamento. Às vezes é alguma coisa no sistema que está travadinho ali. Porque a constelação, ela é como se fosse um filme da nossa vida, com uma cena borradinha lá, a constelação vai lá e limpa. E o filme da nossa vida flui de forma clara e visível para nós. Então, percebam, antes de partir para um tratamento, bota no campo, vamos ver o que é isso. Vamos emergir o essencial dessa verdade, tá? Então, é legal a gente pensar que em tudo tem desequilíbrio sistêmico, em todas as coisas que a gente não está conseguindo fluir. Tem um porquê, tá? E é possível, sim, a gente trabalhar nesses conteúdos e ir para frente, tá? Ir para frente e realizar tudo que a gente quer, tudo que a gente veio para realizar. Por isso que a gente está aqui. Ver é ser livre. E vocês estão aqui com a coragem de ver o que é preciso, gente. Isso é uma coisa muito bonita. Primeiramente, por vocês. E segundo, para que nós possamos ser seres humanos melhores no mundo, com as pessoas que a gente convive. Porque não adianta só o blá, blá, blá do conteúdo. A gente precisa ser, a gente precisa viver o conhecimento. Se não, lembrem que eu falei ontem, conhecimento é obstrutivo, quando a gente não vive ele. E isso é feito um passinho de cada vez, tá? Uma coisa de cada vez. Tanto que o desafio de ontem é uma coisa. Eu desejo que vocês tenham feito e depois eu vou querer saber, tá? Vamos lá. É legal a gente saber também que se a gente foi uma criança muito chorona, se a gente ficou muito dependente das pessoas, tem muita carga dos pais nessa criança, tá? Quando essa criança chora, para e segura. As pessoas ficam dizendo, vou dar balda, não sei o quê. Pessoas que as mães voltam para o trabalho muito cedo também. Eu mesmo, a minha mãe, ela voltou a trabalhar muito cedo, ela me deu mamar até os 6 meses e tal. Mas assim, gente, é importante ter esse contato com a mãe. Quando a criança chora, ela precisa da mãe. E mesmo que outra pessoa cuide com todo amor e carinho, aquilo ali grava já uma memória de abandono, tá? Grava uma memória de rejeição, grava uma memória de escassez. Minha mãe não está disponível para mim, o feminino não está disponível para mim. Mas não se culpem, é possível ressignificar, tá? Quem em ti está vivendo? Quem em ti está assistindo essa aula? A criança, a vítima, fiz tudo errado, meu Deus do céu. Ou a adulta, o adulto, assistindo a aula e pensando, alinho o conhecimento com a minha dor e vou botar em prática, tá? Várias perguntas de vocês por final. Fiquem com o conteúdo. Pode ser que eu responda todas elas durante o conteúdo. Tem mais umas coisas para a gente ver aqui, tá bom? Então, deem atenção, porque as memórias gravam muito, tá? E lembrem que os filhos trazem o que a gente não quer ver. A sombra dos pais, a escuridão, são espelhos, tá? E eles também têm as suas próprias cargas. É muito importante a gente entender que a criança tem a vida dela, o destino dela, tem coisas que não tem como proteger, que vai vir por ela e pelo livre-arbítrio dela. E a gente precisa dar liberdade para que essas crianças evoluam, tá? A respeito do parto também, que as pessoas perguntam, nasci com fórceps. Sim, gente, por vezes tu pode ter gravado uma memória, eu preciso ser empurrado para fazer as coisas. Não tem iniciativa, entendem? Então tem todas essas questões aí de parto, tá? Os filhos sempre vêm para os pais certos. Gente, nós somos os instrumentos perfeitos para estar evoluindo ao lado dos nossos pais. Não tem choro nem reza. Como eu falei ontem, tem pessoas que têm uma realidade muito diferente da minha e que têm os mesmos problemas que eu. Só que a gente se justifica pelas coisas que a gente não tem. O ser humano adora achar coisa para se justificar. Mas é porque assim, isso é uma sentença. Não é, gente. Não é, tá? Vamos confiar que a gente vai ver e ser livre, tá bem? A gente precisa, como pais, nós precisamos aprender a dizer sim para a vida dos filhos. Porque quem sabe eles vão ser mais felizes se não fizerem uma faculdade. Quem sabe eles vão ser mais felizes fazendo o que eles querem fazer. Eu vejo que o que é preciso fazer, e eu me baseio assim nas crianças que eu ajudei a criar, no meu irmão, nos meus afilhados, a gente entender a missão dessa criança. Liberar ela para ela ser o que ela quer ser. Porque depois, quando adulto, a gente tem que sair da caixa, não é uma coisa legal. A gente é criado na caixa, né? Aí quando a gente é adulto e vai para o mundo, tem que sair da caixa, meu Deus, quem sou eu? A gente nem sabe quem é. A gente construiu uma vida baseada no que os outros querem. Então, se a gente não pôde construir nossa vida baseada nas nossas verdades, e daqui para frente a gente vai poder, depois dessa aula tu já vai estar entendendo muita coisa, depois dessa jornada toda mais ainda, percebam o que a gente pode fazer para as gerações futuras, tá bom? Tem coisas aqui que eu já falei, tô aqui na minha colinha, gente, isso tudo vai para o PDF, tá bom? Vamos lá. É legal a gente entender também
que 3 gerações de mulheres que fizeram cesárea, a 4ª geração, o corpo da mulher já não sabe mais o que é parto natural. E o parto natural é uma coisa legal da gente se informar mais e fazer. E ele tem uma porcentagem muito menor de risco do que a cesárea. Isso é pesquisa. Isso eu não estou falando aqui do que eu penso. É pesquisa. E por vezes a gente está aí ouvindo pessoas dizerem que não, que é o contrário, né? Os partos, por exemplo, que usam anestésicos, mesmo o parto normal, né? O meu irmão mesmo nasceu com uma anestesia e tal, mas com parto normal. Já é melhor que a cesárea, mas também já grava uma memória de predisposição a, por exemplo, o uso de substâncias, né? A dependências, a precisar de objetos e de coisas externas para realizar as coisas. Então, percebam, grava muitas coisas aí. Porque a criança nasce anestesiada. Como é que ela chega na vida? Como é que é esse contato dela com o primeiro grito de sucesso dela? E a primeira impressão é a que fica, até a gente ressignificar. Tá? Com parto cesariana também tem algumas pesquisas que falam isso a respeito do uso de drogas, tá? Também. Remédios, compulsões, qualquer coisa. A gente fala em compulsões, é qualquer compulsão, tá? Compulsão alimentar, que eu estou sempre compartilhando com as pessoas, que é algo que eu ainda estou lutando, né, para melhorar, tá? Então, lembre, a primeira vitória da criança é o parto. Vamos lá. Bebês que nascem pequenos, situações que acontecem no pós-parto, gente, tudo é carga. Tudo é carga que a gente precisa olhar. Cada caso é um caso, cada coisa precisa ser colocada no campo. Mas se vocês perceberem que a vida de vocês já está fazendo sentido, já está liberando, sabendo essas coisas aqui que eu estou trazendo, não precisa a gente ficar no ego de achar que é uma constelação que vai resolver, que isso, que aquilo. Fiquem com conhecimento, tá? Vamos falar mais aqui de pós-parto. Vamos lá. Parto é isso, gente. Resumão, tem 1000 coisas, mas eu tô aqui querendo resumir para vocês. No pós-parto, o que é importante? É importante a gente entender que esses primeiros momentos, como eu falei, do olhar, de estar com a mãe, de já ser amamentado, isso vai gravar memórias para a vida toda, memórias muito profundas. A criança nascer e já mamar é o primeiro contato dela com a nutrição, com a abundância. Tem todo um significado. Perceba, pergunte para tua mãe. Ou nós vamos fazer um exercício depois no final para que vocês possam procurar acessar essas memórias, se você não pode perguntar para tua mãe, né? Hoje, se ela não está mais aqui, enfim, ou se ela não lembra. Às vezes também as pessoas não querem falar, e tá tudo bem, mas a gente pode acessar. Se a gente se entregar e tiver o merecimento de receber, se aquilo for relevante para nós, tá? Mas pode ser que a tua vida não tá andando, que tu gravou uma memória de escassez lá quando tu nasceu. Então, é preciso a gente entender isso. O leite da mãe, ele é branco, ele é brilhoso, ele é vivo. Tu bota no microscópio, ele tem vida, ele é diferente. O leite de lata, por exemplo, o leite em pó, ele é um leite escuro colocado no microscópio, ele é um leite que não tem vida, né? E como que a criança olha para a vida? Muitas vezes ela rejeita o leite da mãe, pode ser algum conteúdo transgeracional, da gestação da mãe, das mulheres que vieram antes, de situações que precisa ser trabalhado. Não é simplesmente rejeita e deu. Às vezes está rejeitando a vida, está olhando para a morte, foi de uma gestação gemelar, está lá honrando o irmão que não veio. Então pense em tudo isso. Tudo é campo, tudo faz sentido, tá? Mas, e as pessoas me perguntam, e leite de vaca? Não é o ideal, mas é melhor que o leite de lata. É vivo, tá? Tem vida, vem de uma mãe, tá? Então, assim, crianças que rejeitam leite, crianças que têm refluxo, todo e qualquer sintoma e situação do pós-parto é carga. E não se sintam culpadas. Isso não é teu, está contigo. Isso não é da tua mãe, estava com ela. Veio para ti, precisa ser curado, precisa ser visto, transgeracional, tá bom? Sem culpa, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu arrumar aqui que eu me perdi aqui na minha colinha. Onde é que eu tô, minha gente? Tá, achei. Cliquei no negócio errado aqui. Vamos lá. É interessante a gente ver também que as memórias de rejeição, elas podem acontecer nas pequenas coisas do pós-parto e nos primeiros anos de vida. Por exemplo, assim, se a gente chorou e nossa mãe demorou 5 minutos para vir porque ela estava no banheiro, memória de abandono. Aí a gente vai para os relacionamentos afetivos e se sente abandonado por todo mundo.
A pessoa tem que provar o tempo inteiro que nos ama. E a gente tem ciúmes. E a gente acha que, meu Deus, e que a pessoa já vai nos abandonar. Talvez seja isso, gente. Talvez seja isso. É simples, tá? É difícil perceber esses desdobramentos na nossa vida? É. Mas esses buraquinhos podem ter gravado aí. Tá? Então percebam tudo que vem fazendo sentido para vocês. A minha mãe mesmo voltou a trabalhar bem cedo, né? Depois que eu nasci. E aí eu usava paninho, eu usava bico. Bico é substituição da mãe. Não que não possa usar bico, às vezes a mãe precisa de uma folga. Mas eu chupei bico até 5 anos e eu mamei na mamadeira até 10 anos de idade. Entendem? Porque eu senti falta da minha mãe. E ela estava lá, gente, assim, provendo, dando o melhor dela, super me amando, me dando atenção. Entendem? Não era nada comigo. Mas o que gravou em mim? Memória de abandono. Tá? E aí a minha professora fala algo muito forte. Ela fala assim, creches que recebem crianças até os 3 anos, a cada creche que se abre é um presídio que se constrói. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu sei que precisa, tem necessidade de deixar, eu sei que a licença maternidade aqui é 6 meses e tal, ou 4, até nem sei. Mas a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência. A partir dos 3 anos de idade, a criança, ela tem noção de tempo, ela entende que daqui a pouco os pais vão buscar. Ela tem toda uma noção, entendeu? E tem uma coisa legal também que eu esqueci de falar, é que quando a criança nasce, a gente nasce assim, né? No momento em que a criança abre as mãos e que ela começa a sorrir, é onde ela começou a liberar as cargas do parto dela. É onde ela está começando a acordar para essa vida aqui, tá? E sentir a alegria, a felicidade de estar vivo. E não ter aquele medo, tá? Não ter aquele medo, tá? Importante a gente trabalhar em volta do umbigo do bebê. É importante, porque ali tem muitas cargas ligadas aos pais, principalmente a mãe. Faça massagem no teu bebê, tá? Procure saber dos teus primeiros momentos, porque eu estou trazendo aqui raízes. A gente vai conversar mais a respeito das consequências, mas eu preciso que vocês entendam as raízes, para que amanhã e quinta a gente entenda assim, ó, o que eu sinto hoje e o que foi, o que vem a consciência, tá? Que delas vão falar de adolescência e de vida adulta, mas vocês precisam saber desse conteúdo. Nutrição é vida. Se eu estou negando a nutrição, eu estou negando a vida. É carga. É preciso a gente ressignificar. Tá bom? Outra dica muito legal que a minha professora trouxe, que eu não ia falar, mas que eu acho que é importante, porque temos muitas mães aqui, é assim, no momento da amamentação é muito importante, quando a criança dá aquela mamada curta, quando ela voltar para mamar, botar no mesmo seio, porque vem aquele leite superficial, aquele leite raso, e a criança está sempre com fome. E aí a gente coloca no mesmo peito, vem aquele leite mais gorduroso, mais pomposo, aquilo que a criança realmente precisa, tá? E por vezes fica essa troca de seio e vem só o leite superficial e a criança está sempre com fome, o médico manda dar suplementação, leite em pó, enfim. Por vezes é só essas questões, tá? Então é importante a gente prestar atenção nisso. Vamos seguindo aqui. Tá legal, gente? Estão curtindo? Livre demanda toda a vida, tá? Livre demanda toda a vida. A mãe que não tem leite, ela tá vibrando numa memória de escassez. Por que ontem a gente falou que é preciso limpar o campo dos pais? Tem pesquisadores que falam 3 anos antes, tem pesquisadores que falam de 6 a 9 meses antes. É preciso limpar o campo dos pais para fazer uma concepção, tá? E quando isso não acontece, estamos aqui, podemos ressignificar a nossa concepção. Mas percebam por que dessa importância. Porque se a mãe estiver vibrando numa energia de escassez das memórias transgeracionais do sistema familiar dela, não vai ter leite. E aí eu me culpo porque eu não tenho leite, porque eu não sou capaz, porque não dá, porque minha mãe não teve leite, porque não sei o quê. Entendem que tudo tem um porquê? Faz muito sentido. E somos considerados bebês até os 3 anos de idade, tá? Momento ideal para desmamar uma criança é a partir do momento que ela consegue andar e segurar as coisas, que ela consegue caminhar, pegar, fazer contato, fazer algo por ela mesma, tá? E aí, quem quer seguir, segue também, né, gente? Vamos lá. Tem mais algumas informações aqui. Ai, gente, muito legal uma coisa que a minha professora falou também, a respeito, por exemplo, de um sintoma que muitas crianças têm, que é o de roer unhas, né?
O roer unhas, e quem é adulto muitas vezes também tem, ela trouxe assim muito da biologia das relações, que ela estuda também a respeito dos animais. Quando a gente rói unha, a gente rói as nossas garras. A gente sente que a gente está guardando os sentimentos, principalmente a raiva. Fica tudo contido, fica tudo denso dentro de nós. Então é importante a gente ver que isso é conteúdo também. A gente sente que a gente não pode ser a gente mesmo, tá? E isso por muitas vezes começa lá na infância, esse hábito, que já pode ser visto, já pode ser olhado, é uma criança que precisa ser mais ouvida. Nós precisamos nos ouvir mais, nós precisamos demonstrar mais o que a gente sente. É uma agressividade contida, porque às vezes a gente entendeu que sentir raiva é feio, que sentir tristeza não pode, porque tu tem tudo na vida. Gente, não é isso, a gente está aprendendo aqui que, meu Deus, está tudo ligado com tudo. Assim, como eu falei, desliguem o julgador dentro de vocês. Parem de julgar as pessoas e principalmente de se julgar. Porque a pessoa ela tem todo o campo dela, toda a história dela, todas as coisas para ressignificar dela. Se ela ainda não está querendo ver, tudo bem. Eu não tenho que prestar atenção no problema dos outros. Eu tenho que prestar atenção em mim, na minha vida, nas minhas questões, tá? O foco é em nós. Um dos nossos compromissos é que o foco é em mim, tá? O de vocês é em cada uma de vocês, em cada um de vocês. Vamos seguir aqui, vamos lá. Já falei algumas coisas aqui. Tô vendo aqui que algumas coisas já fui falando empolgada, gente, do que tá anotado, mas eu não quero esquecer de nada. Então tenham paciência comigo que eu vou dar uma lida, tá? Ai, muito interessante. Quando a gente grava essas memórias de rejeição, de escassez, de abandono, já nesses primeiros anos de vida, a gente se torna aquela pessoa assim: preciso agradar todo mundo para ser amado, não posso ser eu. Se eu for eu, ninguém vai me amar. Eu preciso me relacionar com várias pessoas porque a qualquer momento alguém vai me abandonar. Gente, tudo isso existe. Por vezes nos colocamos no lugar de heróis, de heroínas, querendo salvar os outros e não prestando atenção em nós. Porque temos essas memórias. Eu sempre preciso fazer mais e me doar mais para ser vista, para ser amada, porque eu não me senti vista e amada pelos meus pais. E eu fui uma criança e uma pessoa adulta muito assim. Eu achava que eu tinha que agradar, eu achava que eu tinha que ser mais, eu achava que eu já estava ali atrapalhando. E quando comecei a fazer contato com esse conteúdo, eu conversei com os meus pais, com as minhas avós. Minha avó chorou, a mãe do meu pai, a Vaneuza. Ela chorou falando, meu Deus, Jéssica, o que seria a nossa vida se tu não estivesse aqui? E eu passei uma vida achando que eu era um peso para eles. Que eles me auxiliavam, que eles me ajudavam, porque eu estava ali, porque eu era um peso, porque eu não merecia, porque fazer o quê? Agora eu já estava viva, né? Mas a vida não fazia sentido para mim. Eu já falei aqui que eu fiquei 2 anos sem me olhar no espelho, eu fiquei 2 anos sem rede social. E essas memórias vieram daí, entendem? Então é muito interessante, eu vou falar mais para o final também aqui da nossa aula, de como a gente conversar com os nossos bebês, com as nossas crianças, enquanto eles estiverem dormindo, para ressignificar isso. A verdade é o que liberta. Tá? A gente pode contar historinhas para eles da história deles. A gente pode pedir que as pessoas contem histórias para nós, da nossa concepção, da nossa, tá? E tem como acessar essas memórias também. A gente já vem trabalhando isso, né? Vamos lá. Gente, o nosso cérebro, a nossa mente, só consegue sair de um problema quando a gente identifica como chegou no problema. Por isso que a gente precisa olhar para a raiz. Por isso que eu conto essas histórias para vocês, tá? E nos meus primeiros anos de vida, a gente foi embora para Campinas. Eu cheguei lá, eu falava diferente, eu tinha um sotaque, né? Bem mais, eu acho, visível, assim, perceptível do que o que eu tenho hoje. Cheguei em Campinas, São Paulo. Minha mãe e meu pai me levaram para a creche. E daí tinha um menino lá que ele dizia assim: eu não vou ser teu amigo se você falar tu. Você, para ser amigo aqui da gente, tem que falar você. E eu, gente, com todas as memórias que eu já tinha, cheguei num lugar onde eu não fazia ideia do que era a vida, longe das pessoas da minha família, com os meus pais lá, toda uma situação emocional dos meus pais também que chegava até mim, porque eu estava diretamente ligada ainda ao campo da minha mãe, eu tinha uns 3 anos de idade, 4 no máximo, e do meu pai também. Eu ainda tinha que pensar que o jeito que eu falava era errado.
E isso é uma coisa que eu tinha esquecido, que quando eu comecei a fazer contato, que gravou muito assim depois para minha infância, para os meus próximos anos de vida. Eu chegava nos lugares e eu queria falar igual as pessoas estavam falando, eu queria ser igual as pessoas. Minha avó me ensinou a ler e escrever com 4 anos de idade, eu lia jornal. Eu cheguei nessa escolinha e eu sabia ler jornal, só que eu não sabia pintar. E aí meus colegas debochavam porque eu não sabia pintar, porque eu falava diferente, porque eu era grande, porque eu era magra. Só que aquilo já estava em mim, eu já não me aceitava. Senão eu não ia dar importância para eles. É importante vocês entenderem que o julgamento e as críticas externas, elas só existem quando a gente se identifica, quando toca nos nossos buraquinhos. Porque se eu não me identificasse com aquele conteúdo, não era culpa dos meus colegas. Aquilo ali eu até atraía, porque a gente atrai essas coisas também. A gente atrai o que a gente vibra. A gente influencia o campo das pessoas. Quem estava ontem sabe disso. Que a gente influencia, a gente recebe. Eu sempre digo que vítimas atraem agressores. E eu estou falando de vítimas e agressores no sentido comportamental, como a gente estuda dentro da consultoria. 15 dias esse assunto. De quais as posturas desfuncionais que a gente se põe nas relações. Como a gente trabalhar e se relacionar de forma funcional. Porque senão, se nós somos vítimas nos nossos buraquinhos, a gente atrai os agressores. A pessoa vai estar lá do outro lado da rua e vai estar te xingando lá e nem te conhece. E tu pensa, ai, pobre de mim, meu Deus, essa pessoa não me conhece, que pessoa sem noção. Gente, nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente. Vamos trazer as rédeas da nossa vida para as nossas mãos. É muito conhecimento. Gente, eu resumi, tá? Eu resumi. Vamos lá. É preciso a gente entender. Às vezes as pessoas me mandam questões assim. Ai, porque o meu pai não, meu Deus, não vê que eu cresci. Às vezes eu não vejo que eu cresci. Como é que meu pai vai ver? Eu preciso me ver. Eu preciso me olhar primeiro. Eu preciso buscar na origem para crescer e olhar para o futuro, olhar para o presente, para o que eu quero construir. Então percebam a importância. Como eu me vejo, as pessoas vão me ver. Não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu chefe. E essas memórias vêm de tudo isso aqui que a gente está conversando. Entendem? Então é muito maior, é muito maior. Não culpem as pessoas. Vamos olhar para dentro, vamos ser cabecinha e fazer esses chapéus caberem de forma amorosa, sem culpa, tá? Vamos lá. Quando tu parar de te desidentificar com as críticas, elas não vão mais existir. E porque o que a pessoa falar, né? Eu não vou falar uma palavra aqui que eu ia falar. Tu vai estar assim, nem dando bola para o que a pessoa está dizendo. Vocês acham que não tem gente que me critica? Claro que tem, gente. Tem pessoas que, quando eu comecei a gravar os vídeos, não conheciam a minha história, não sabiam tudo que eu tinha passado, os momentos em que eu não quis viver, em que eu quis morrer, os momentos em que eu não podia me olhar, os momentos em que eu chegava do trabalho, que eu só ia trabalhar por obrigação, que eu me trancava num quarto e não queria ver ninguém, falar com ninguém. As pessoas não sabiam disso. Só as pessoas viram quando eu estava ressurgindo das cinzas e gravando vídeos, tiraram da cabeça delas que eu queria aparecer, que eu estava falando coisas que não sei o quê, que começaram a me criticar. E se eu tivesse dado bola, eu estaria fazendo esse trabalho aqui hoje? Percebam como a gente se boicota. E por que aquelas críticas não existiram? Porque para mim, dentro de mim, eu sabia o meu propósito, eu sei o meu propósito. E eu quero cada dia mais saber e me alinhar mais a ele. Porque é isso que interessa. É isso que faz sentido para mim. E é por isso que faz sentido para as pessoas. Porque tem um propósito. Só que se eu tivesse me boicotado lá e pensado as pessoas, as críticas, é isso, se eu tivesse acreditado, seria realidade para mim. Só que aquelas críticas não existiram para mim. Estava assim nas minhas mãos e na forma como eu vejo. Tudo isso, minha gente, pensa em as pessoas que vocês estão culpando. Tem só mais um parágrafo aqui, vamos lá. Crianças com dificuldade de aprendizado, com déficit de atenção, tá? Criança com a cabeça em outros lugares, no mínimo até os 7 anos. O problema não é a criança, gente. A gente precisa tratar os pais, tá? Vocês que têm filhos, ai, meu filho tem déficit de atenção, ai, meu filho não sei o quê. Ele está ligado aos conteúdos dos pais, da relação no âmbito comportamental, se ele está sendo visto ou não pelos pais, se ele está recebendo atenção, se tem tempo de qualidade. E toda essa questão transgeracional também. Tá? A criança espelha o tempo inteiro. Então, no mínimo até os 7 anos, pode ser um pouco mais. Qualquer diagnóstico e problema que a criança tenha é desequilíbrio sistêmico, é conteúdo, é preciso olhar. E cada caso é um caso. Eu podia dizer para vocês aqui,
tal coisa é isso, tal coisa é aquilo. Cada campo é particular. Por isso que nas constelações que eu faço, eu peço para que abra o essencial. O essencial para que a gente veja no campo da pessoa, né? Hoje eu atendi uma pessoa que nós estávamos falando de relacionamento e abriu coisas que a gente nem imaginava. Se eu tivesse me limitado a pôr a pessoa e o namorado ou o marido, não ia abrir. A gente precisa olhar para o que é essencial. E dentro de uma constelação a gente faz isso, tá? E respirem, se acalmem. Eu sei que tem pessoas querendo fazer constelação. Fiquem com esse conteúdo até quinta-feira. Tem muita novidade, tem muita coisa para vocês receberem. A constelação, ela realmente tem sentido com base de conhecimento. É muito mais importante, muito mais interessante vocês receberem esses conhecimentos antes de pensar em constelar. E saberem de todas as novidades que nós vamos trazer para vocês aí também. Existe um segundo passo. Existe outros níveis que a gente vai trazer aqui para vocês. Paciência, um passo de cada vez. Hoje nós estamos aqui falando de parto, infância, primeiros anos de vida, tá? Vamos para frente. Eu sei que vocês estão aí se identificando. Meu Deus, está tudo fazendo sentido. Meu Deus, eu preciso fazer uma constelação. Sim, mas nós temos até quinta-feira para ressignificar, para vocês receberem esse conteúdo, para fazerem contato com vocês mesmos e trazer o essencial para o campo de vocês, tá? É preciso que os pais entendam que nós podemos entrar no campo das crianças. Nós já vivemos essa idade. É uma coisa que eu converso muito com a minha mãe, com as pessoas que têm filhos, que a minha mãe às vezes fala com o Dudu, com o meu irmão. Ele te ouve. E eu falo, sim, mãe, ele me ouve, porque quando eu converso com ele, hoje ele tem 16 anos, eu penso, quando eu tinha 16 anos, como é que era para mim? Como eu me sentia? Como é que era a minha vida? O que fazia sentido? O que eu já vivi que ele não viveu? Que não adianta eu cobrar dele que ele entenda. Então, nós precisamos entrar no campo dos filhos, das crianças, das pessoas. E nós podemos receber muitos conselhos. Eu já recebi conselhos do meu irmão fantásticos, fantásticos, de forma muito sábia, porque eu me abri, porque eu soube entrar no campo dele. Porque eu não fiquei achando que porque ele tem 16 anos, eu não tenho como conversar. Teve um primo meu, o Luiz, que ele me falou assim, Gé, quando eu comecei a conviver contigo, eu comecei a mudar minha percepção a respeito das crianças. Porque eu achava que a criança tinha que crescer para conversar comigo. E eu comecei a ver tua relação com as crianças e ver tudo que emergia daquilo ali, e dentro de mim também, né, ele quis dizer, que ele começou a se colocar, assim, a curar as coisas na criança dele, por meio da convivência com crianças. Perceba, se tu não gosta muito de criança, é um espelho. Não estou dizendo que tu tem que nem eu, chegar num shopping e sentar no chão para brincar com as crianças e esquecer os adultos, tá, gente? Não, cada um tem seu jeito. Eu tô sempre querendo curar minha criança. As crianças espelham muito para mim. Eu gosto de conviver com elas porque me traz muita coisa boa ao meu respeito. Mas perceba dentro de ti como é que tá a tua criança. Perceba. E tem muitas novidades para vir pela frente a respeito dessas meditações, dessas coisas que a gente tem feito. Tem muita coisa boa para vir que vocês vão poder fazer na casa de vocês, mas calma, calma, que tudo a seu tempo. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Esses exercícios de ir até o pai, de ir até a mãe, de curar nossa criança, coisas bem específicas. Tem muita novidade por aí, gente. Respirem. Respirem, tá? Vamos lá. Quero falar uma coisa também, e siga te perguntando, quem te vive, quem te sente, quem te está assistindo essa aula? Se pergunte. Se pergunte. A mulher, o homem, a criança? Se pergunte o que a gente precisa amadurecer, o que te tocou mais aí desse conteúdo. Porque o que te separa da consciência da riqueza e de tudo que tu quer é a tua forma de pensar. A gente cria a nossa realidade pelo pensamento, pela linguagem, pela ação. Tudo que a gente vive hoje, a gente criou. Se a gente foca no negativo, se a gente foca naquele 95% inconsciente, se a gente acha que é aquilo, se a gente está no automático, o que nós estamos construindo para nós? Vamos se libertar. Vamos se libertar. Revisa a tua vida a partir de quando tu lembra. Olha positivamente para todas as coisas que aconteceram na tua vida. Traga o aprendizado. Perceba que cada pessoa tem seu campo, que a pessoa está fazendo coisa que nem sabe direito. Se eu tenho meu campo, se eu tenho tudo isso para ressignificar, eu começo a ver as outras pessoas como seres humanos que têm muitas coisas para significar, que tem muitas coisas que estão vendo como espelho e não sabem, que acham que é eu, mas não é. E eu não preciso provar para as pessoas isso. Eu preciso saber e viver. Estão entendendo?
Como que acontece a vida, gente? Às vezes a gente pensa, isso é para o fulano, isso é para o meu chefe, isso é para o meu pai, isso é para minha mãe. Isso é para cada um de nós. As pessoas são espelhos para nós somos espelhos para as pessoas, tá? Então, o que te separa é a tua forma de pensar. Tragam todos os aprendizados. Cada história de vida é linda e maravilhosa. Depende do jeito que a gente vê. Porque, por vezes, a nossa história poderia ter sido perfeita. Só que a gente ia ter nossas coisas para curar e a gente ia se justificar porque foi perfeita, porque eu não passei por nada, porque meus pais me deram tudo. E aí hoje eu tô assim. Tu tá assim por causa desses conteúdos que precisam ser vistos. Chega de culpar os outros, minha gente. Quem te culpa? Quem te reage? Vamos se perceber. Vamos sair do pedestal. A gente começa a estudar, às vezes a gente se coloca no pedestal. A gente entra no masculino e pensa assim, eu sei tudo, eu vou falar tudo para todo mundo, eu quero controlar o que acontece na minha vida. Gente, o conhecimento, botar em prática, não é por aí. A gente precisa descer do pedestal, se ver como igual às pessoas, para a gente estar no nível onde as coisas estão acontecendo. A gente não é heroína, não é herói do mundo. A gente está aqui para se salvar, para se melhorar e influenciar pelo que nós somos o campo das outras pessoas, não no blá blá blá. É no ser. É no ser. Como é que eu estou cobrando do meu pai que ele seja o que eu não sou? Como é que eu estou cobrando da minha mãe que ela seja o que eu não consigo ser? Como é que eu estou cobrando do meu marido, do meu namorado, dos meus amigos, que eles me deem o que eu não consigo dar? Só eu vou poder me dar. E eu vou poder me dar olhando para a origem, tá? E é muito importante falando de memórias que não existe esquecer. Existe lembrar com amor. Não adianta. Tudo que está sendo botado para baixo do tapete, precisamos respeitar o nosso tempo? É óbvio. É óbvio que sim. Cada um tem seu tempo de trabalhar as coisas. Vamos olhar para uma coisa de cada vez, vamos automatizar as coisas na nossa vida, tá? Mas a gente sempre vai precisar lembrar com amor. Tudo que tu está querendo esquecer, eu quero esquecer meu ex. Gente, o lobo só tem sucesso quando o que veio antes está em paz. Se tu quer esquecer teu ex, tu tá trazendo ele pro teu relacionamento de agora. Percebam isso. Principalmente quem foi casado e tem filhos. Uma família que se constrói nunca se destrói. É preciso se harmonizar com isso, tá? E eu sempre tive muita clareza disso, porque quando eu fui noiva, o meu ex-noivo tem uma filha, e eu sempre fui muito amiga da mãe dessa filha, de toda a família. Convivo até hoje, quando tenho oportunidade, visito. Porque uma família que se constrói nunca se destrói. E a gente precisa saber disso. E nós desenvolvemos uma amizade e um amor muito grande, sabe? Nós temos uma ligação muito forte até hoje, com todas as pessoas dessa família. E tem muitas pessoas que estão aqui assistindo a aula. Tenho muito amor por todos, porque eu soube entrar e entender aquele sistema. E porque minha mãe, mesmo separada do meu pai, é como se fosse filha da minha avó, mãe do meu pai. Ela vai na minha avó e dorme na cama com a minha avó. Ex-nora e ex-sogra, gente. Entendem? Então, assim, tudo que a gente está excluindo gera compensação. Os outros relacionamentos precisam estar em paz. A gente traz essas coisas amarradas no nosso pé. Então, vamos se perceber, tá? A gente leva, sim, as pessoas para as relações futuras, tá? Então, é muito importante, gente, assim, hoje o que eu estou trazendo para vocês são percepções. Eu já trouxe alguns exemplos, eu creio que vocês vão se identificar mais, mas são muitas percepções ainda de raízes. Amanhã e quinta nós vamos trabalhar exatamente nos sintomas, no que estamos sentindo, tá? Eu vou poder responder mais perguntas também que me mandaram por e-mail, porque aí são mais coisas relacionadas à adolescência e à vida adulta. Fiquem comigo, tá? Fiquem comigo, tá bom? Agora, gente, compartilhem, tirem print, coloquem nos stories. Eu vou ficar mais quietinha aqui para vocês fazerem isso, tirarem foto, compartilharem, tirarem print, tá? Compartilhar nos stories. Compartilhem essa aula. Lembrando que vocês curtam essa transmissão. Legalzinho. Dedinho para cima, que nem disse a Maria aqui ontem. Assim, se inscrevam no canal, façam contato com esse conteúdo. Tem muita coisa boa
para a gente estudar, tem muita coisa boa para a gente conversar. O que eu estou trazendo aqui, gente, é o mínimo. Eu sei que é grandioso, todo o conteúdo é grandioso. Mas é um resumo do resumo. Tem muita coisa para a gente estudar, para a gente saber. E cada vez que vocês puderem reassistir essas aulas, enquanto elas estiverem disponíveis, reassistam. Porque amanhã vocês vão ser outras pessoas. E vocês vão ouvir coisas que eu falei que vocês não ouviram. E vocês vão entender coisas que eu estou falando da aula 1, da aula 2, que vocês não entenderam. Então, por vezes, a gente pergunta, mas é que a gente está criando uma base de conhecimento para depois poder entender, repassar por aquilo ali. Porque a nossa evolução ela acontece por espiral. A gente passa pelos ciclos e a gente sobe um degrau, passa pelos mesmos ciclos e sobe, passa pelos mesmos ciclos, com uma visão mais ampla, tá? Explica melhor sobre os buraquinhos. Explica melhor sobre os buraquinhos. Vamos lá, gente. Os buraquinhos, que essa é uma nomenclatura que eu dei, tá? Todas as coisas que a gente acha que não recebeu da nossa origem são os buraquinhos que faltam em nós. Que a gente vem para o mundo querendo suprir com pessoas no externo, com situações, com comida, com substâncias, com os buraquinhos que a gente interpretou que nos faltaram na origem. E por que vem essa interpretação? Pela identificação que nós temos, essas memórias transgeracionais, tá? Todas essas questões que eu venho falando. Então, esses buraquinhos são as raízes, são as coisas que a gente veio para se identificar e curar, tá? Porque senão a gente vai ficar cobrando, a gente vai ser um tomador no mundo. A gente vai querer cobrar, cobrar, cobrar. E nós precisamos receber dos nossos pais. São a nossa relação referencial. Todas as outras relações podem ser curadas, tá? Através da nossa relação com nossos pais. Próxima. O que pode ser feito para a libertação dos antepassados e como saber se eles precisam disso? O que pode ser feito pela libertação dos antepassados e como a gente precisa saber se eles precisam disso. Só no campo, gente. Só no campo da constelação para saber. Porque, assim, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade emocional, a nossa qualidade espiritual, a nossa evolução, tem um ensinamento, né, do professor Hilário Trigo que diz assim, que ela é a qualidade emocional e a ascensão espiritual dos nossos ancestrais. Então, a gente precisa ver, tem coisas que a gente bota no campo da constelação que vai lá para a 7ª, 10ª geração. Tem movimentos de amor interrompido que vão muito além. A gente trabalha, assim, que nem eu digo, não é num tempo linear dentro da constelação. São janelas de tempo que abrem ali e a gente consegue trabalhar. E eu posso dizer que todos os sistemas precisam disso. Todos os sistemas. A não ser que alguém tenha uma vida perfeita, né? Mas se tu sente que tem algo travando na tua vida, que tem algo que não tá legal, é preciso, tá? Próxima. Como posso saber se é a criança ou o adulto? Como tu pode saber se é a criança ou a adulta? Isso é uma coisa que a gente estuda muito na consultoria. Não é uma coisa muito simples de eu responder aqui sem uma base de conteúdo, mas a gente consegue perceber pelas nossas intenções. Quando nós culpamos as outras pessoas, quando nós nos sentimos ofendidas, quando nós sentimos que aquilo é contra nós, quando a gente pensa que não tem o que fazer com aquilo, é a criança. Quando toca forte, a gente age com imaturidade, é a nossa criança. Tudo que está sendo disfuncional para nós é a nossa criança que precisa ser curada. São esses buraquinhos, tá? Quando a gente reage como adulto e adulta, o adulto, ele toma decisões e ele não tem medo de se relacionar com as consequências dessas decisões. Entendem? A gente erra, a gente acerta, a gente erra de novo, a gente corrige. O adulto é assim, é funcional. Faz o que tem que fazer. Não culpa ninguém, não, entendeu? Faz o que tem que fazer e bola para frente. Então perceba onde que ainda tem as dúvidas, onde que eu estou culpando os outros, onde que eu estou me vitimizando. Isso é a criança. Quem te sente, quem te reage? Isso a gente estuda bem na consultoria também. Próxima. Sobre o parto com fórceps. Que pode influenciar na criança. Ah, o parto com fórceps. Eu tive falando, não sei se a pergunta foi feita antes. O parto com fórceps tem aquela ideia de preciso de um empurrão para fazer as coisas darem certo. Preciso de um empurrão, eu precisei desse empurrão para ter sucesso. É nesse sentido as memórias que vêm para a vida adulta, tá? Próximo. E algumas outras memórias de medo, de dor, tudo, né, gente? Tudo influencia, tudo.
Próxima. Quando a mãe não tem leite suficiente para amamentar. Quando a mãe não tem leite suficiente, também, como eu estive dizendo, é energia de escassez. Leite é nutrição, leite é vida. É energia transgeracional de escassez. É preciso curar o campo dos pais antes da gestação. Se não, tem como fazer essa cura por dentro de uma constelação, né? Se tu já teve os filhos, tu não conseguiu amamentar, né? A criança pode ser curada dessa energia aí pelo campo dos pais, principalmente se for criança até os 7 anos. Os pais, né, fazendo constelação, se tratando, trazendo conhecimento. O simples fato de tu saber disso pode ser que nem precise de uma constelação, tá? Próxima. E quando é mãe de leite? Quando é mãe de leite? Olha, gente, eu ainda não ouvi falar a respeito disso, mas vocês podem ter certeza que o campo dessa mãe influencia na criança, tá? Que existe toda uma interação, existe toda uma ligação, tá? Dessa nutrição. Tem cargas e coisas e sentimentos e memórias que vão gravar, porque não é a própria mãe dando leite, claro, mas já é muito melhor tu receber um leite de outra mãe, que é um leite vivo, do que receber um leite de lata, entende? Então já é uma coisa de abundância, é diferente. Só que tem uma questão também, que a saliva da criança, ela passa informação para o mamilo da mãe. E aquela mãe, ela consegue o leite é produzido dentro de toda a necessidade da criança. Se a criança está começando a ficar doente, se a imunidade está baixa, se a criança está com dor, o leite é produzido com anestésico, com analgésico. Vocês estão entendendo a grandeza que é a amamentação? Se a criança está com febre, se a criança ficar encostada no corpo da mãe, cura a febre. A temperatura da mãe cura a febre na criança. Gente, é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Mas melhor que seja amamentado por outra mãe, tá? Só que aquele conteúdo daquela mãe veio para a criança. Entendem? Liga, tá? Faz parte do sistema. Quando o parto é prematuro. Quando o parto é prematuro, tem muitas questões para serem vistas. Muitas, tá? Quando a criança nasce menor, quando a criança nasce antes, é carga, gente, tá? Tem alguma coisa a ver com negação da vida? Tem, porque tem alguma ligação com a criança não querer nascer, talvez negar a vida de forma natural. Tem outras linhas mais espiritualistas que falam que crianças que nascem antes podem ser espíritos mais evoluídos e precisam ficar menos tempo na barriga. Mas eu vejo que toda a história é perfeita para aquela pessoa que está evoluindo. Todas as cargas, todas as coisas, é a perfeição para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquela criança. É preciso botar no campo, tá? Para saber. Uma participante disse que queria parto natural, mas não deu certo. E ela teve que ter as 2 filhas de cesárea. Ela pergunta, e agora? Uhum. Agora, gente, a pessoa teve as 2 filhas de cesárea, queria muito parto natural, mas precisou. Gente, um parto de cesárea pode acontecer de forma linda. É importante elas saberem. Vou dar um conselho aqui também, né, que eu recebi da minha professora, que eu falei no início da aula que eu ia dar. Quando a criança dorme, os primeiros 40 minutos de sono, ele é um sono onde a gente consegue passar informações para essa criança. Tu pode ir no ouvido direito da criança e contar a história dessa criança para ela. Porque ela vai receber e vai acontecer a liberação das cargas da matriz celular, tá? Então tu pode contar que tu quis parto natural. A verdade liberta. As pessoas precisam saber das suas histórias. Que tu não fez parto natural porque não deu, né? Mas que deu tudo certo. Tu pode perceber, à medida que elas vão crescendo, se tem esse padrão de não conseguir fazer as coisas sozinha, de precisar de um empurrãozinho, de como é que é. E tratar isso com naturalidade, ver capacidade, fazer com que elas desenvolvam as capacidades delas, tá? Então, é pela verdade, é pelo conhecimento, gente. Próxima. Uma participante, ela teve que fazer 3 cirurgias, ela teve toda a dor do parto, no fim teve que fazer cirurgia. Aí ela pergunta aqui sobre a possibilidade no sistema de não ter parto. Não ter parto natural. Pode ser que seja alguma coisa das outras gerações, essa questão de querer fazer o parto e precisar fazer as cirurgias e tal. Gente, é tudo carga. Só que aqui eu tô falando de padrões, né, para vocês. Padrões. Cada caso é um caso.
tá? Não tem como eu te dizer, é isso. E pode ser carga do teu parto, que em algum momento tu não quis nascer, daqui a pouco precisou de cesárea, a gente não tem muito como saber. Pode ser a história de toda a carga dessa criança, então é preciso olhar para a raiz de forma simples, tá? De dentro de uma constelação e pelo conhecimento também. Próxima. Quando nasce o cordão enrolado no pescoço. Então, minha professora, que esteve lá dentro dos hospitais, que estudou muito, ela diz que cordão enrolado no pescoço é mito, que não tem um significado, que poderia qualquer criança que nasce com o cordão enrolado nascer de parto normal, porque a placenta e o cordão, eles são maleáveis, são flexíveis, então não, ela diz que não tem nada a ver, que é mito dos médicos para mandarem para cesárea. Que ela falou que várias crianças, o filho dela nasceu com não sei quantas voltas, o cordão enrolado no pescoço, nasceu de parto normal, e que inclusive ela não estava conseguindo fazer o parto, e ela fez umas falas sistêmicas na hora com ele, e ele nasceu depois dessas falas. Meu filho, venha, nós estamos te esperando, é seguro aqui, um tanto de coisas. Então tem várias coisas aí que dá para fazer, tá? Próxima. Como fazer para desbloquear lembranças antes dos 7 anos? Para desbloquear lembranças antes de 7 anos. Tu diz assim, nos teus filhos ou em ti, né? Porque tem uma diferença. Até os 7 anos, quanto mais livre a gente deixar a pessoa para ser o que ela é, claro, educando, dando limite, dizendo não, mas não simplesmente assim, isso não pode, e eu nem sei por que não pode. Não pode porque está lá no meu banco de dados que é feio. Deixar a criança livre, a criança não tem esse olhar discriminativo que a gente tem, de ser feio, ser bonito, a criança é livre. Às vezes a gente pensa assim, ai, que bagacerice fazer isso. Gente, para a criança é algo natural. E a gente, dando esses rompantes, a gente trava, entendeu? A gente não deixa a criança ser o que ela é. Ela começa a achar errado ser ela mesma. Então, até os 7 anos, se o teu filho ainda é pequeno, permita que ele seja livre. Se tem que fazer uma correção, faça de forma leve, para que isso não grave lá nos buraquinhos dele. E essa ressignificação, eu vejo que a melhor ferramenta é a constelação, é o conhecimento e é a constelação. E eu vejo que o que vocês podem fazer aqui agora é quando vocês sentem uma trava, vocês lembrarem, isso não é meu, isso está comigo. Entende? Quem em mim está sentindo? É alguma memória que precisa ressignificar. Mas aqui agora eu posso realizar. Eu estou seguro para realizar. Isso é uma memória, isso não é realidade. A minha mente divagando no passado. No presente aqui agora eu estou seguro, eu sou adulta. A gente pode afirmar isso para nós. Porque às vezes a gente quer saber por curiosidade também o que é. Só que se tu conseguir vir se libertando pelo conhecimento, maravilha! Amanhã tu pode realizar algo que tu não está conseguindo realizar, porque tu sabe que tu não está realizando por causa de memórias. É autonomia. É autonomia. Percebam que às vezes a gente acha que sempre precisa de um terapeuta. Pode ser uma memória de precisar de alguém para ir para frente. Claro que os terapeutas mostram o caminho. É uma coisa maravilhosa isso, conhecer caminhos. Mas a responsabilidade de caminhar o caminho é nossa. E, gente, eu estou entregando coisas aqui para vocês para que vocês mudem hoje, para que vocês transformem hoje e amanhã realizem o que vocês querem. Porque vocês sabem agora de onde vem essa memória de escassez, ela não é real. O passado já se foi. Eu escolho estar presente, eu escolho a vida. E a vida acontece no presente. Vocês já podem fazer muito com isso que a gente está aprendendo ontem e hoje. E muito mais com as aulas de quarta e quinta ainda, aula 3 e aula 4. Próxima. Nascer com sopro no coração. Uhum. Problemas de coração têm muito a ver com amor no sistema. É uma dor no coração, é um problema. O coração, ele traz o amor na forma material. Então, é preciso olhar dentro do sistema para ver onde é que está isso. Normalmente, doenças no físico são coisas muito lá atrás que não foram vistas. Segredos da família, coisas de excluídos, pessoas, por exemplo, assim, que cometeram assassinatos e foram excluídos da família, pessoas que tiveram necessidades especiais e foram excluídas, porque muitas pessoas escondiam as pessoas com necessidade especial. Isso tudo pode trazer coisas físicas, tá, sujeito? Então é preciso olhar, mas tem a ver com amor interrompido, tá bom? Vamos lá, próximo. Quando a mãe não teve leite. Quando a mãe não teve leite, é a mesma coisa, memória de escassez, acho que já foi respondida, né?
Vamos para a próxima. Mamar por tempo demais é ruim? Olha, gente, por que que não é legal? Porque a partir dos 3 anos, principalmente, mamar por tempo demais liga muito a criança na mãe. E a partir dos 3 anos, principalmente, a criança precisa ser liberada para o campo do pai. Porque é onde a gente grava as memórias de ir para o mundo, de ter coragem, de ser alguém, de fazer aquela brincadeira com o pai que a mãe não faria, que a mãe tem medo, de ser jogado para cima, do pai ir lá e dizer, tu consegue, e a mãe fica, ai, mas vai se machucar, mas o joelho isso, mas vai cair. Vai cair, vai levantar, o pai diz. Então, a partir dos 3 anos, é preciso desenvolver isso do campo do pai. E quando a criança está muito ligada à mãe, pode ser uma dependência da mãe com o filho, está suprindo os buraquinhos da mãe no filho, né? Pode ser uma dificuldade da mãe de abrir o campo do filho para ir para o pai, porque às vezes a gente reclama que o pai é ausente, mas a mãe que não abre o campo para o filho ir e para o pai vir. Todo esse poder está com a mãe, tá? E então tem muitas coisas assim para a gente olhar, tá? Mas até os 3 anos é o que dizem como até, digamos, o desmamar ali diz que até a criança conseguir andar, pegar as coisas, trazer os alimentos, né, até a boca e tal. Pode ser até os 3 anos que o bebê, que é considerado bebê, a partir dos 3 já não é tão aconselhável, tá? Isso é estudo, tá, gente? Isso é pesquisa, isso é estudo, isso é visão sistêmica. E é visão de vários estudos de várias áreas, não é uma coisa só. Próxima. Quando a criança não rói, mas puxa a unha. Quando a criança não rói, mas puxa a unha também, gente. Todo e qualquer sintoma de, digamos assim, automutilação, vou falar uma palavra forte, é preciso ser visto. É preciso é algo que ela não está aceitando, é uma parte dela que ela não quer ver, é algo que ela não está aceitando nela, é honrar alguma coisa assim que olha para a morte, algum irmão que não veio, coisas que a gente conversou ontem, alguém que não veio no sistema, tá? Preciso olhar. Próxima. Minha filha rói unhas desde criança e chupa o dedo, chupou até os 5. Como pode trabalhar isso nela? Gente, tem uma coisa que eu faço, que eu vou contar para vocês, que eu não contei para ninguém. Que eu, quando a minha mãe tirou o bico e depois a mamadeira, eu desenvolvi uma forma de fazer contato com a minha mãe, que é com a língua, onde eu dobro a minha língua e eu faço esse movimento aqui, ó. Gente, até hoje, às vezes, eu me pego fazendo isso. Memórias que eu preciso trabalhar ainda, tá? Então, assim, te aproxima da tua filha, te aproxima, ouve ela, diga que tu tá aqui para ela. Uma oração de uma mãe, uma prece, um pensamento, um diálogo interno de uma mãe direcionado para um filho pode curar um filho. Isso é real. É real. Então, assim, converse, conte as histórias. Eu dei meu melhor na tua infância, papapá. É falta da mãe, tá, gente? É falta da mãe. Isso não é pra gente se culpar. Seguimos em frente, tá bom? Próxima. Como entender pessoas que vivem tentando agradar? Pessoas que vivem tentando agradar, gente, tem que olhar com compaixão, né, com generosidade para as questões das pessoas. Nós que estamos estudando, a gente precisa aprender a olhar com generosidade para as coisas e principalmente para nós, porque se nós não olhamos para as pessoas com generosidade é porque nós não estamos olhando para nós. Às vezes a gente cobra que olhem, mas nós não estamos olhando. Então, assim, precisa entender que existe uma carga ali. E não tem nada de ficar indo lá dizer para a pessoa, vai fazer uma constelação, vai ter tratar, vai não sei o quê. Gente, cada um é responsável por si. Por que que aquilo ali me incomoda ainda na pessoa? O que que a pessoa está espelhando para mim? O que que eu estou aqui prestando atenção nos defeitos dos outros? Que está em mim, que está na minha sombra que eu não estou vendo? Preste atenção no seu campo, tá bom? E daí, claro, essa questão de agradar várias memórias, como eu já expliquei. Várias memórias. Da aula de ontem, da aula de hoje. Tudo tem a ver com tudo, tá? Para saber a memória de cada um, botando no campo. Vamos lá? De onde vem a crença de achar que não merece estar onde está, de achar que não contribui? Uhum. A crença de não merecimento e não contribuição, ela está muito ligada à abundância, ela está muito ligada a gente manter as nossas riquezas. Riqueza de saúde, riqueza espiritual, riqueza financeira, está muito ligada ao feminino em nós. Aceitarmos que nós somos 50% nossa mãe, 50% nosso pai. Como que está a visão do feminino? Porque às vezes nós defendemos o feminismo de forma masculina.
Então, não podemos confundir a energia masculina e a energia feminina com a postura das coisas, entendem? O feminino em nós é o que nos permite receber, é o amplo, é o que nos permite sair do controle, é o que permite a gente acreditar no nosso merecimento, é o que permite a gente manter as conquistas. Por que existe os ciclos perde e ganha? Conquisto e não mantenho. Conquisto, força do pai. Estou muito no masculino. Não mantenho. Não estou honrando meu feminino. Não estou aceitando minha mãe em mim. Perceba, assim, tudo que tu tem de semelhança com teus pais. Trabalha o que tu acha ruim, o que tu acha bom. Gente, até os defeitos podem se tornar potencialidades, depende do nosso olhar, tá? Bora. Quem está sendo criado pelos avós, o pai e a mãe estão longe. Uhum. Quem é criado pelos avós e o pai e a mãe estão longe. Tem um tanto de desequilíbrios sistêmicos que podem acontecer porque há uma desordem. E um dos princípios da visão sistêmica e da vida é a ordem. Ordem, equilíbrio e pertencimento. A ordem, todos que vieram antes são grandes, mas diretamente a nós, os grandes são os pais. São quem a gente tem que fazer contato, quem nos educa, quem a gente precisa. Um filho, por pior que seja a condição dos pais, honrando no sistema, ele sempre quer ficar com os pais. Tá? Então, assim, é preciso examinar. E a educação dos avós não é a mesma, então acontecem desequilíbrios. É preciso botar no campo da criança, é preciso saber por quê que essa criança está com os avós, porque que esses pais não estão com esse filho, curar os pais também, sem se culpar, tá, gente? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Sentem de forma confortável, respirem fundo, tragam a atenção de vocês para a respiração. Isso. Tragam a atenção de vocês para a respiração, para o corpo. Comecem a respirar e sentir todo e qualquer desconforto. Movimentem se for necessário. Direcionem a respiração de vocês para esses lugares. Isso, respirem bem fundo. Inspira, trazendo tudo o que tu quer para a tua vida. Porque nós vamos agora ressignificar o nosso primeiro momento de sucesso. O que é o teu sucesso? Respira e traz tudo o que tu quer. E na tua expiração, tu bota para fora tudo o que é preciso, todas as coisas que nós estamos limpando, tudo. Inspira e solta. E nesse momento agora, nós vamos nos imaginar descendo ao centro da Terra. Nós nos imaginamos no centro do nosso planeta, em um útero da grande mãe, da Mãe Terra. E nós estamos lá. Perceba como tu se vê. No centro da Terra, nesse útero da grande mãe, que nos nutre, que nos dá tudo, que nos traz toda a abundância. Perceba como é estar lá. Para receber tudo que já está aqui agora disponível que tu ainda não está vendo. Da Terra. E para nós, seres humanos, esse momento é representado pela nossa gestação. Estamos lá, dentro do útero da nossa mãe, como se estivéssemos dentro do útero da grande mãe, recebendo tudo o que precisamos. E num estalar de dedos, tu te percebe no útero da tua mãe. E nós estamos aqui, onde terminou nossa meditação de ontem, nosso exercício sistêmico de ontem. Te entrega para esse trabalho. Sinta como é estar aí dentro. E agora vem chegando o momento do nascimento. E tu está com muito medo. Tu não sabe o que vem depois. Tu não entende. A semente não sabe que ela vai virar árvore. Ela poderia a vida inteira ser uma semente. Ela sobreviveria muitos e muitos anos sendo semente. Mas, assim como nós, ela tem coragem de vir para a vida, de germinar, de nascer, de fazer esse primeiro movimento de sucesso e se tornar, a partir de uma pequena semente, uma grande árvore.
uma grande árvore, um grande ser humano. Nós não sabemos qual é o próximo passo. Mas se nós estamos aqui, tudo deu certo. Nós somos pessoas de sucesso. Nós passamos por esse momento, nós nascemos. E agora tu imagina a tua mãe dizendo para ti, venha. Venha para a vida. Venha para o mundo. Você é bem-vinda. Você é bem-vindo. Venha, tenha coragem. Imagina que o teu pai está ali te esperando, com muito amor. Mesmo que tu não conheça teus pais biológicos. Imagina essa presença. Nós somos 50% cada um deles. E agora, em um estalar de dedos, nós nascemos. Nós vemos a luz. Nós vemos o mundo. Nós sentimos as mãos tocando o nosso corpo. Nós sentimos o calor da nossa mãe. Nós deitamos no peito da nossa mãe. Nós sentimos esse calor, essa segurança. Nós abrimos os olhos e olhamos os olhos da nossa mãe. Tu olha dentro do olho da tua mãe, tu vê a íris do olho da tua mãe. Tu vê por dentro da pupila dela. E tu sente tudo que isso está desenvolvendo em ti aqui e agora. Toda essa inteligência emocional sendo trazida. Respira. Sente uma energia na tua cabeça. Uma energia de cor dourada. Tudo crescendo, amadurecendo. O sangue correndo nas veias. Tudo por esse olhar. Por esse simples e singelo, amoroso olhar da tua mãe. Tu é visto. Tu está vivo, tu merece estar aqui. E nós nos imaginamos agora no colo da nossa mãe, sentindo essa segurança, essa vida. E agora, o teu primeiro contato com a abundância na vida. Já passamos pelo sucesso, já somos pessoas de sucesso, nascemos. Agora nós vamos ser amamentados pela nossa mãe. Nós vamos receber toda a vida, todo o amor, toda a nutrição, toda a base necessária para que nós sejamos mais à frente grandes árvores, abundantes e prósperas. Receba esse leite, faça esse movimento por ti. Quem toma a vida é você, quem faz o movimento da amamentação é cada um de nós. Te perceba nesse momento, receba. Receba da tua mãe com todo amor e carinho. Tudo o que tu precisa nesses primeiros momentos. E agora nós nos imaginamos crescendo, 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 chegando à infância. Com que idade tu te imagina na tua infância? Perceba que essa idade com a qual tu tá te imaginando tem uma importância. Tem algo a ser ressignificado aí. Perceba que teus pais estão na tua frente. Olha para eles. Eles são grandes. Tu é pequeno. E nesse momento tu diz para os teus pais: meus queridos pais, eu vejo vocês. Eu reconheço vocês. E agora eu sei, e agora eu vejo que vocês me deram tudo que foi necessário, que foi suficiente. Eu tomo a vida e faço algo bonito com ela. Cada um de vocês deu o seu melhor. E eu estou aqui. Eu fui concebida, fui concebido, fui gestado, nasci, fui amamentado, estou crescendo. Está tudo certo. Tudo foi como tinha que ser.
porque o passado já se foi e eu escolho estar presente. Eu escolho a vida. Eu escolho, a partir de hoje, ver todos os momentos bons e maravilhosos, grandiosos da minha infância. Todos os aprendizados que eu tive. Porque nós só somos o que somos por causa de cada capítulo da nossa vida, da nossa existência. Se tu tem essa força hoje, se tu tem esse amor, se tu tá aqui nesse mundo, é por causa de cada capítulo que tu viveu. Tudo merece ser incluído. Vocês acolhem essa criança, vocês veem essa criança indo pro colo dos pais, vocês no colo dos pais de vocês. É deles que nós recebemos. Respira nesse colo. Pede tudo o que tu precisa. E vem para o mundo, vem para a vida. De forma próspera, de forma amorosa, de forma funcional. Para se permitir receber tudo o que tu merece. E ainda não tá sabendo. Mas a partir de agora tu vê. Tu escolhe ver. Porque quem vive em ti é o homem, é a mulher. Quem vive em ti a partir de agora é o adulto e a adulta. É uma escolha interna. Segue respirando, perceba essa energia da criança. E aos poucos, vem trazendo a atenção para o presente, para o teu corpo. Movimenta o corpo. Volta, abre os olhos devagar. Segue respirando. Perceba as sensações no teu corpo. Perceba as ideias que vêm nesses próximos momentos, os sonhos, as percepções que virão amanhã. E nós terminamos essa aula nessa energia linda de cura. Ir até os pais é a cura para tudo. Assim como para todos que vieram antes. Mas quando vamos aos nossos pais, nós podemos acessar todos que vieram antes. Uma boa noite a todas as pessoas que estão aqui comigo até agora. Muito grata. Compartilhem essa aula. Marquem lá, lembrem dos comentários. Seguimos, nos vemos amanhã. Amanhã tem muito mais. E eu desejo que vocês estejam aqui comigo. Tá bem? Muito grata pelo carinho, pelo amor. Eu vejo vocês, eu honro todos e cada um de vocês. E eu já amo muito cada um. Essa energia, esse campo desse grupo é algo muito maravilhoso. Que só quem sente, só quem está aqui sabe. Compartilhem para que mais pessoas possam sentir isso. Tá bem? Um grande beijo. Um grande beijo.